Meus amados irmãos, nós estamos neste ano tendo a alegria de poder celebrar 100 anos de fundação da nossa igreja aqui nessa cidade de Jaboticabal. Nós falamos pelo menos há 5 semanas aí sobre o tema Ame a sua igreja. E agora, meus irmãos, nós começamos na semana passada a igreja que devemos ser. E nós estamos chamando a atenção dos irmãos com essa série de mensagens para lembrarmos que nós somos a igreja. Para poder, meus irmãos, trazer de volta a compreensão do que é de fato ser igreja. Trazer à mente dos irmãos que nós devemos celebrar de fato 100 anos, mas sem esquecer que agora somos nós. Nossos irmãos do passado já se encontram, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, já se encontram com o Senhor, já estão e fazem parte ali da igreja invisível, a igreja vencedora, triunfante, mas nós estamos aqui ainda na igreja militante. Nós estamos ainda caminhando em meio às lutas, em meio às batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Semana passada, meus irmãos, nós iniciamos então essa série de mensagens e usamos o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10, com o tema Uma igreja com uma alta vocação, identidade, propósito e realidade. E abordamos, meus irmãos, sobre a nossa identidade, quem somos em Cristo. Abordamos também, meus irmãos, o nosso propósito, por que fomos chamados. E na semana passada também falamos, meus amados irmãos, sobre a nossa nova realidade, como a cruz transforma a nossa realidade. E hoje, meus irmãos, eu quero falar que a igreja que devemos ser, além de ser uma igreja que tem alta vocação, um chamado que está acima de qualquer chamado nessa terra, é uma igreja comprometida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 12, e leiamos o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 2 aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado porque temos este alimento, e alimento que é essencial, começando a nossa semana, começando um novo mês, é essencial para a nossa alma. Fala, Senhor, através da instrumentalidade do Espírito do Senhor. Ilumina nossa mente, ó Deus. Faze-nos servos atentos, diligentes ao recado do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, não apenas queremos ouvir, ó Pai, aquilo que tanto almejamos ouvir, mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Como acabamos de cantar no hino inicial deste culto, que venha a nós doce ensino da palavra do Senhor. Bendizemos a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, o capítulo 12 dessa carta de Paulo aos Romanos, ela inicia uma nova divisão nessa carta. É interessante porque aqui Paulo ele muda o foco da doutrina para o dever. Ele muda o foco da crença para o comportamento. E os capítulos desta carta, os capítulos restantes, a partir desse capítulo 12, eles lidam com a aplicação prática das doutrinas bíblicas que ele descreveu no capítulo 1 ao capítulo 11. Doutrinas como salvação, santificação, a soberania de Deus, a justificação pela fé,
E essas exortações, em grande medida, meus irmãos, são resumidas por um apelo abrangente ao comprometimento, ao compromisso. Meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre comprometimento de alguém, ela está nos chamando para nos comprometermos, não com um programa. A Bíblia não está nos chamando, meus irmãos, para nos comprometermos com mais uma atividade feita por uma igreja. Não. Deus sabe, meus irmãos, que não precisamos adicionar outros programas, outras atividades a uma vida que já é muito ocupada. A Bíblia nos ordena a nos comprometermos com uma pessoa, com o Senhor da igreja. A Bíblia nos ordena, meus irmãos, a não nos comprometermos com um programa. E essa pessoa, ele é o Senhor desta igreja, a igreja de Jesus Cristo. E quando o crente está totalmente comprometido com Cristo, que é o Senhor da igreja, então ela estará igualmente ou totalmente comprometido com a igreja de Jesus. Nós vimos, meus irmãos, há algumas semanas, que nós amamos a igreja porque Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela. Nós nos comprometemos com a igreja não por causa do pastor, por causa de presbíteros, diáconos, a liderança, não por causa de homens, nós nos comprometemos com a pessoa do Senhor. Mas o que aconteceu com o nosso comprometimento? O que aconteceu, meus irmãos, com aquilo que um dia declaramos servir a igreja de Cristo? Mais e mais pessoas, mais e mais cristãos, estão optando por sair da igreja hoje, ou então mudando a sua frequência à igreja para uma igreja que seja menos exigente. E essa realidade, meus irmãos, é a realidade que permeia a igreja de uma forma geral na cultura que nós vivemos hoje. A gosto do cliente. Eu quero me valer, meus irmãos, para ler um texto do Dr. John MacArthur Jr., um texto que eu achei bem propício para este momento, que fala sobre comprometimento. E eu gostaria de ler. Ele diz o seguinte, abre aspas, estou comprometido de todo o meu coração com a igreja. E é um compromisso total da minha vida. Eu sempre estive na igreja. Eu estava assim que pude ser declarado um crente e fiz minha pública profissão de fé. E me tornei membro da igreja com todas as responsabilidades que vinham junto com isso. Eu era fiel à igreja. Eu não conhecia nenhuma outra vida. Eu não conhecia nenhuma outra maneira de ser do que estar totalmente comprometido com o amor e a vida da igreja de Jesus Cristo. Essas eram minhas pessoas, ou esses eram as minhas pessoas. Esta é a minha família. Estas são as pessoas que Deus trouxe para a minha vida, para o meu próprio benefício e bênção espiritual, e aquelas a quem devo servir. Essa é a única maneira que eu aprendi, que eu entendi a igreja. Félix, você pode dar só uma diminuidinha desse microfone? Tá com... Era tudo na minha vida. Temos um tipo de atitude muito diferente do evangelicalismo hoje, diz John MacArthur Jr. Muito diferente. Para muitos, o comprometimento com a igreja está em um nível muito baixo, ou mais baixo do que nunca. Em geral, está em um nível mais baixo que não exige nada. Isso, em parte, culpa das chamadas igrejas que não exigem nada. São um grande número de igrejas que não pedem nada, exceto dinheiro na oferta. Eles não esperam membros. Muitas dessas igrejas nem têm algo como membros, que não esperam que você se conforme a uma certa declaração doutrinária. Muitas delas nem têm um credo. Elas não esperam que você seja responsável perante os presbíteros e líderes que zelam por suas almas. Elas não esperam que as pessoas tenham esse tipo de responsabilidade. Elas temem que isso os afaste. Eles não estão pedindo que as pessoas façam algo que não queiram, como se fosse um serviço por capricho,
e não um dever de todo crente, afirmado pela palavra de Deus e pelos nossos dons do Espírito. Houve um tempo, no mundo em que eu cresci, houve um tempo em que vir a Cristo significava se juntar à igreja e pertencer a uma igreja e ser fiel à igreja e ser parte da vida da igreja e crescer junto com as pessoas naquela assembleia local, naquela congregação local. A comunhão dos crentes era uma identificação permanente. E tudo isso mudou drasticamente. As pessoas pulam de evento para evento. Fecha aspas. Meus irmãos, é interessante porque esse texto é a realidade do que nós estamos vivenciando. Igrejas que não tratam membros como membros do corpo, mas sim como associados. Ao final do culto, pegue o seu boleto, pague e está tudo certo. Você pode fazer o que quiser. Viver como queira. Mas a igreja de Cristo é uma igreja de compromisso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é moldada por servos que se comprometem com o Senhor da igreja. E esses 2 versículos aqui do capítulo 12 de Romanos, meus irmãos, abordam pelo menos 4 aspectos do nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. E eu quero destacá-los neste momento. Em primeiro lugar, meus irmãos, o chamado ao compromisso total. O chamado ao compromisso total. Se você observar, o versículo 1, a parte A do versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja, meus irmãos, primeiro nós temos aqui um fardo ao chamado. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão rogo-vos. A palavra grega, parakaleo, significa chamar de lado. É puxar, é implorar. É interessante porque nas palavras do apóstolo Paulo há um convite, há um chamado, melhor dizendo, há um compromisso que é urgente, que é pessoal. Paulo, ele está literalmente dizendo: peço que você venha ao meu lado e tome uma posição pelo Evangelho. Meus irmãos, este não é o momento para uma devoção indiferente a Cristo e à sua igreja. É como que Paulo estivesse dizendo para esses crentes, nossos irmãos do passado: agora é o tempo para vocês se comprometerem. E ele apela, meus irmãos, à urgência. Eles não podem viver com o coração dividido. O apóstolo Paulo os convoca a um comprometimento total das suas vidas com Jesus Cristo e com a sua igreja. Mas não só o fardo do chamado, mas também, meus irmãos, a base do chamado. Veja que o texto ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Meus irmãos, eu copiei um texto do Spurgeon e ele diz o seguinte: Paulo declara copiosamente a verdade de Deus, mas aqui ele vem para implorar conosco. Eu o vejo levantar a caneta do papel e olhar ao redor para nos dizer: eu os exorto, em vista das misericórdias de Deus, a grande misericórdia de Deus para com vocês, suas muitas misericórdias, suas misericórdias contínuas. Meus irmãos, que apelo mais forte o apóstolo Paulo poderia ter? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos apresentar com nossos corpos a Deus, não somente as nossas almas, mas com o nosso trabalho prático, real, diário, pela misericórdia de Deus. E mais, é importante lembrar o que é misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, meus irmãos, é Deus não nos dando o que nós merecemos. As misericórdias de Deus são a profunda consciência e simpatia de Deus por nosso profundo sofrimento e fardo do pecado. Veja, é o grande amor de Deus por nós que o move a nos mostrar misericórdia, mesmo que mereçamos punição. Deus age com misericórdia. Lá em Lamentações somos lembrados que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meus irmãos,
Deus mostra compaixão por nós, que merecemos a morte eterna, a condenação, o inferno. Deus age com misericórdia e nos dá o que não merecemos, sua graça. Um crente de coração dividido, meus irmãos, é aquele que esqueceu o preço que Jesus pagou. Um crente de coração dividido é aquele que ainda não entendeu o que é entregar a sua vida ao Senhor. Veja, o versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Deus não está, meus irmãos, interessado com uma parte da nossa vida, com uma parte do nosso tempo, com uma parte do nosso ofício. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida na inteireza. É fácil cantar, meus irmãos, e não refletir o que cantamos. É fácil cantar, e eu penso que a música é uma expressão do que desejamos, e dizer a Deus: dá-me um coração igual ao teu, mas Senhor, de domingo de manhã não, porque eu não consigo ir para a igreja. Ou então, dá-me um coração igual ao teu, mas não, Senhor, apoiar a igreja nesse sentido, não, eu tenho que pagar minhas contas primeiro. E, meus irmãos, em nenhum momento Deus está pedindo para você deixar de viver e pagar suas contas. Pelo contrário, somos exortados a viver uma vida honesta. E Deus não está interessado, meus irmãos, em algumas cifras da sua conta. Deus quer a sua vida entregue, total, compromissada com a obra dele. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes estamos divididos. E não estou falando dividido, meus irmãos, em coisas tão banais, mas dividido em coisas tão essenciais quanto ao nosso crescimento a Deus, a nossa vida. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele não se deu pela metade. Quando Jesus se entregou na cruz, ele foi até o fim, ele cumpriu, ele se entregou totalmente, ao ponto de declarar: está consumado, está pago. A segunda questão que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o caráter do compromisso. Além do chamado ao compromisso, Paulo faz este apelo: rogo-vos, pois, irmãos. Nós temos o caráter do compromisso total. E olha lá, a parte B do versículo 1 diz assim: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, o sinal revelador de um cristão, de um crente totalmente comprometido, é descrito, é declarado como sacrifício e serviço. Aqui, algumas verdades precisam ser destacadas. Primeiro, um sacrifício vivo é descrito. Veja, um sacrifício que é consagrado a Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E é interessante porque o verbo aqui, meus irmãos, traduzido por sacrifício vivo aqui, ele está no auristo, ou seja, implica um ato definido e decisivo de uma entrega total. Não é uma entrega parcial. É uma entrega total. Ninguém, meus irmãos, pode apresentá-lo a Deus. Você deve se apresentar voluntariamente, como Jesus fez. Uma vez salvos em Cristo Jesus, nós não podemos esperar que outros façam o que nós devemos fazer. Eu não sei, eu acho que nunca aconteceu isso aqui, mas talvez alguém possa pensar: eu acho que eu não vou para a igreja não, porque já tem muita gente lá para louvar a Deus. Não, meus irmãos. Apesar de estarmos juntos no culto solene, apesar de estarmos reunidos para adorar o Senhor, o que você deve fazer, vai e faça. É isso que o texto aponta. Mas ainda, meus irmãos, não é apenas um sacrifício consagrado, é um sacrifício completo. Veja que o texto pede: apresentei os vossos corpos. O sacrifício vivo, a palavra grega aqui traduzida por corpos é soma, e traz a ideia do todo ser da pessoa, não só, meus irmãos, o aspecto imaterial ou material, mas tanto o aspecto físico quanto o aspecto imaterial. No Antigo Testamento, os cordeiros que eram sacrificados no altar eram
totalmente consumidos pelas chamas sacrificiais. A gente às vezes perde a noção, meus irmãos, porque achamos que uma vez que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se sacrificou e morreu em nosso lugar, nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. Nós temos que fazer. Não sacrifícios dos ritos do Antigo Testamento, que eram sombras que apontavam para Cristo. Mas o autor de Hebreus chama de sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que professam o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, o que o Senhor espera não é uma vida dividida. Não é uma vida, meus irmãos, entre o mundo aqui e a igreja ali. É totalmente entregue para Ele. Estando aqui ou fora daqui, o compromisso com o Senhor é permanente, é completo. Mas além de ser, meus irmãos, um sacrifício consagrado, além de ser um sacrifício completo, ele precisa ser um sacrifício limpo, santo. O texto nos diz: apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo fala da pureza da vida. Santidade não é uma denominação. Santidade não é um adereço que nós colocamos e podemos, as pessoas vão olhar e dizer santo ao Senhor. Olha que legal, ele tem ali um colar que está escrito santo, mas a vida dele não é santa. Não, meus irmãos, santidade é a marca, é o preço, a prioridade de uma vida rendida ao Senhor Jesus Cristo. É triste, meus irmãos, perceber que nós, muitas vezes, pelo menos nós, não estou generalizando, mas vemos pessoas que estão transitando, meus irmãos, entre estar numa igreja cultuando a Deus, mas ao sair por aquelas portas, tanto faz estar em ambientes tão promíscuos, tão terríveis. Que compromisso é esse? Fazendo coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Se prostituindo, fornicando, adulterando, fazendo coisas tão terríveis, mas no domingo importa estar cantando louvores. Meus irmãos, o Senhor não quer uma oferta suja. O Senhor quer mãos limpas. Ah, pastor, mas eu sou pecador, eu vou viver a vida inteira pecando. Você ainda não entendeu que o poder do pecado não reina mais sobre a sua vida. Você tem poder para lutar contra ele, meu irmão, minha irmã. Alguém certa vez disse que o único problema com sacrifícios vivos é que eles continuam rastejando para fora do altar. E eu poderia dizer, meus irmãos, que nós precisamos o tempo todo vigiar. Vigiar o tempo todo. Não para que as pessoas olhem para nós, não porque estamos preocupados se algum irmão da igreja vai ver ou não. Não, não esquece isso. É porque em todo o tempo nós estamos na presença de Deus. Ao ponto que o autor de Hebreus diz, e agora eu estou usando bastante o Hebreus, porque incentivando os irmãos a lerem, que o nosso leito deve ser sem mácula. Ou seja, até no trato mais íntimo com a minha esposa, com meu marido, eu devo exaltar o nome do Senhor. O meu falar, o meu pensar. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o corpo na inteireza, com sacrifício limpo, santo, agradável ao Senhor. E falando em agradável, nós também não só devemos pensar no sacrifício, mas no serviço. E o serviço ao Senhor é um serviço lógico, declarado. A palavra agradável, ela pode ser traduzida, meus irmãos, por razoável. E é melhor traduzida como uma questão lógica. Veja, a palavra serviço é melhor traduzida como ato de adoração, especialmente entendido no desempenho dos serviços religiosos, dos deveres para com Deus. A ideia aqui, meus irmãos, desse comprometimento total é o único curso racional a ser tomado quando você realmente vê quem é Deus. Nada mais faz sentido. O comprometimento pela metade é irracional. Deus rejeita, meus irmãos, o que é morno.
Deus rejeita. Deus não está, meus irmãos, atrás de migalhas. Sabe, decidir dar uma parte da sua vida a Deus e manter as outras partes para si mesmo, é entender, meus irmãos, que é rejeitado por Deus. Ou é tudo, ou é nada. E nós precisamos entender que este ato de serviço a Deus, seja na adoração ou mesmo servindo os nossos irmãos na igreja, é um ato lógico de adoração de uma vida vivida completamente comprometida com o Senhor. Meus amados irmãos, Jesus pagou tudo. Ele pagou o alto preço. Tudo nós devemos a Ele. Deus não nos deve nada. Alguém pode até dizer, não, Senhor, mas veja, eu não sou tão ruim assim, eu mereço. Bom, você já ouviu falar das misericórdias de Deus. O pecado deixou uma mancha, mas Cristo lavou, tornou mais branca que a neve. Nós temos que começar a entender o que é ser igreja. A igreja tem um chamado, e Paulo roga a esses nossos irmãos que vivam de forma a um comprometimento total. Mas não só isso, meus irmãos. Nós precisamos, amados, ver o caráter desse compromisso. É viver uma vida inteira, não entregue compartimentando. Isso é do Senhor, isso é meu, Senhor. Nada é seu, meu irmão, minha irmã. Tudo é do Senhor. Você consegue lembrar disso? Consegue guardar isso no seu coração? Sua casa não é sua. Seu sapato não é seu, mesmo que está furado. Seu carro não é seu. É do Senhor. Sabe por quê? Porque na glória celestial, eles não vão valer de nada. Na eternidade, tudo isso vai ser passado. Sabe o que você faz com tudo que você tem? Você administra, você é mordomo, você serve. É claro, meus irmãos, que não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, lutar, buscar o conforto para a nossa vida, mas tudo isso não pode ocupar o lugar central de Deus na nossa vida. Terceira questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos diz respeito às responsabilidades do compromisso. Veja, além do chamado, além do caráter, Paulo também mostra as responsabilidades deste compromisso. Veja comigo o verso 2, meu irmão, minha irmã. A parte inicial diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe, meus irmãos, que nesse versículo 2, há dois comandos, há duas ordens aqui. O primeiro comando, a primeira ordem é negativo. A segunda é positivo. E esses são os dois lados do que poderíamos chamar de os dois lados do comprometimento. Veja, o comando negativo, não vos conformeis com este mundo ou com este século. Essa é uma proibição que carrega a ideia não de olhar o externo meramente e dizer, ai, eu não aguento mais esse mundo, ai, olha esse povo, o que eles estão fazendo. É mais. A ordem aqui do apóstolo Paulo, meus irmãos, é pare o que você está fazendo, mude sua rota, não se amolde, não se conforme a este mundo. Literalmente, Paulo está dizendo a esses leitores, meus irmãos, e a nós, para deixar o sistema mundial que determina os valores e a conduta de vida e assumir agora a nova vida que Cristo nos deu. O lado, meus irmãos, do comportamento da vida cristã, ele não está preocupado em ser politicamente correto, mas está preocupado em ser biblicamente correto. Eu não sou determinado, eu não sou guiado pelos o que as pessoas dizem. Eu posso perder seguidores nas mídias, eu posso não ser bem aceito, eu posso ter muitas perdas neste mundo. Mas o que importa? Desde que eu esteja agradando o meu Senhor e comprometido com o seu reino.
Nós sabemos, meus irmãos, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A mundanidade é o grande problema na vida cristã hoje. A mundanidade ou mundanismo transborda para dentro das nossas igrejas. Meus irmãos, eu não me assusto com o mundo que celebra um período como esse do carnaval. O que me assusta é o número de pessoas professas, ou pelo menos ditas crentes, que vivenciam a realidade de uma época como essa, como que tudo estivesse normal, ao ponto de incentivar os seus filhos. Não é um fator cultural, é mais do que isso, é uma oferenda ao próprio Satanás. Ou só eu que estou vendo, ou só eu que estou ouvindo o que tem acontecido por aí. Essa, meus irmãos, era a época que a igreja deveria estar chorando, clamando a misericórdia de Deus e pedindo: Senhor, não nos entregue as nossas paixões. O comando negativo, meus irmãos, é mostrar que nós não podemos nos amoldar com este mundo. É triste, meus amados, perceber que há muitos líderes, como pastores, presbíteros, que falam como que a boca não estivesse mudada. É triste perceber que muitos que ocupam o púlpito não demonstram santidade de vida, e os escândalos dentro das igrejas caminham mundo afora. É triste, meus irmãos, perceber que mesmo um número expressivo dito evangélico não tem força para lutar contra a corrupção. Pelo contrário, são estes que muitas vezes se associam. E não tem problema, desde que eu esteja no domingo à noite na igreja, está tudo certo. Mas não é isso, meus irmãos. Nós não podemos nos amoldar. Nós não podemos deixar que a mídia dite quem nós devemos ser. Nós não podemos, meus irmãos, olhar e aplaudir o mal crescente e achar que está tudo bem, afinal de contas, nós somos partidários deste lado ou daquele lado. Nós somos dos céus, nós somos do alto, meus irmãos. Mas não tem só o comando negativo, há o comando positivo. E ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega aqui para transformado é a mesma palavra que nós obtemos a palavra metamorfose. A palavra grega é metamorfo. Ela traz a ideia, meus irmãos, de mudar de uma forma para outra. Por exemplo, a borboleta, o largato que vira uma borboleta, o girino que vira um sapo. É a ideia de sair de uma realidade para uma outra realidade. Esses dias estava conversando com as minhas filhas, a gente estava vendo uma borboleta e pensando em Deus, como Deus é criativo. Um ser que rasteja, um ser que tem várias patas ali, né, e anda com muitas dificuldades, de repente sai do seu estado, entra num casulo e ali surge uma borboleta. Algumas são feinhas, outras são mais bonitinhas. E ela pode agora voar. Meus irmãos, é interessante porque Paulo aqui, nesse aspecto positivo, ele usa o verbo no imperativo passivo. É uma ordem, mas é uma ordem que significa uma transformação que deve ser feita a você por alguém diferente ou algo diferente de você. Ou seja, você não pode se transformar, mas o Espírito Santo que traz transformação por meio da renovação da mente, esse sim transforma. É por isso que nós devemos nos encher do Espírito. Eu sei que a gente acostumou e, de fato, né, cabeça vazia, oficina, né, usina do diabo. E um crente cheio do Espírito Santo, o que ele é? Nós devemos nos submeter, meus irmãos, ao Espírito Santo que traz transformação por meio da renovação da mente. O verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro crente que entregou a sua vida, ele recebe uma nova maneira de pensar que transforma a sua fé, o seu comportamento, naquilo que ele crê.
Deus não nos chamou para sermos um religioso, meus irmãos, apenas que ocupa um banco de uma igreja. Deus nos chamou, meus irmãos, para viver uma vida transformada, viver neste mundo para a glória dele. Mas eu termino, meus irmãos, com o último aspecto aqui, e eu chamo das consequências do compromisso a Deus, do compromisso total. Veja a parte final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, meus irmãos, que uma tradução desse texto diz assim: então vocês serão capazes de discernir a vontade de Deus e saber o que é bom, aceitável e perfeito. Uma vida, meus irmãos, comprometida, ela tem o poder de perceber qual é a vontade de Deus. Saber, sem sombra de dúvida, o que eu devo fazer e ter o conhecimento para fazê-lo. Saber, meus irmãos, e ter o poder de fazer a vontade de Deus enquanto eu caminho aqui nessa terra. Um cristão comprometido, ele tem um excelente caráter moral. Um cristão comprometido com Deus, ele tem uma vida prazerosa, satisfeita em Cristo. Ele vive, de fato, de forma genuína a Jesus e a sua igreja. Meus irmãos, o resultado final da nossa oferta sacrificial, da nossa transformação, ela resulta numa renovação da mente e agora nós podemos experimentar, provar a vontade de Deus. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, para que experimenteis da vontade de Deus, é interessante, porque ela está ligada a este novo caráter. Mas o que é essa vontade de Deus? No meio cristão, nós temos muitos que têm a tendência a dizer e usar este versículo normalmente para falar: olha, eu sei que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu vou conhecer a vontade de Deus. Isso se tornou até um tópico muito popular. Pode até haver, meus irmãos, de fato, um elemento aqui em dizer que quando nós entregamos as nossas vontades, as nossas vidas a Deus, de fato, nós podemos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Mas deixa eu te perguntar, e quando as coisas não são boas? E quando as dificuldades chegam na sua vida? A vontade de Deus não é boa, não é perfeita e não é agradável? Sabe, a vontade de Deus a qual Paulo se refere é descrita como boa, como perfeita, como agradável ou aceita. Nós somos tentados, meus irmãos, a ver esses termos na perspectiva humana. Só que nós devemos entender que a vontade de Deus é boa para mim, é perfeita para mim, é aceitável para mim, porque vem dele, não por mim. Ou seja, meus irmãos, a vontade de Deus é boa, ela é o bem. E olhando por essa carta, faz jus com aquilo que Paulo diz, por exemplo, em Romanos 8, verso 28, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que a vontade do Senhor é agradável para Ele, o que é perfeito, ou seja, abrange toda a vontade de Deus. E nós somos exortados a experimentar. A palavra aqui, experimentar, pode ser traduzida como provar. E ela, meus irmãos, é muito interessante porque a palavra grega dogmazo aqui, ela não significa apenas experimentar um tiquinho ou meramente provar, mas traz a ideia, meus irmãos, de testificar. Traz a ideia, meus irmãos, de poder, uma vez transformado por Deus, perceber que a vontade de Deus, ainda que não seja a minha vontade, ainda que as coisas ao meu redor não sejam como eu planejei, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E se você está comprometido com o Senhor, com a sua igreja, você vai entender que pode ser que não seja a sua vontade, pode ser que não seja realizado o seu querer, mas está sendo realizado o querer dele. Então, para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Eu quero concluir, meus irmãos. Nada além do comprometimento total de nossas vidas com Cristo e sua igreja faz sentido. A gente busca muitas realizações e nós nos comprometemos, e não tem nenhuma dificuldade nisso. Se você vai cursar, por exemplo, uma faculdade, a vida acadêmica, pode ser que você tenha que comprometer o seu tempo, a sua hora, ou vai prestar um concurso. Nós nos comprometemos com muitas coisas neste mundo. Existem pessoas que estão comprometidas com o seu trabalho 24 horas por dia e a vida está passando porque, afinal de contas, o grande sonho, a grande aspiração da vida é alcançar aquele objetivo. E aí a pergunta que surge é: e depois? O povo de Deus, meus irmãos, não deve ficar sentado com mãos levantadas aos céus, esperando a sua transferência para o céu. Nós, o povo de Deus, não podemos, meus irmãos, ficar sentados domingo após domingo, vendo a igreja do Senhor sofrendo e não nos portarmos nem como intercessores a orar. Não, meus irmãos. Enquanto permanecemos aqui na terra, há trabalho a fazer, há batalhas a lutar, há sofrimento a suportar. Os crentes, eles não são retratados no Novo Testamento como rosas que são escolhidas, esperando para ser arrancadas e levadas para o céu, para decorar o céu. Não, meus irmãos. Os crentes são servos de Cristo, são escravos de Cristo, que devem estar ocupados com a sua obra. Nós estamos divididos demais no nosso tempo. Os crentes são soldados de Cristo, que estão na briga enquanto ele luta contra as forças do mal. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. Um comprometimento de uma vida total é a única maneira lógica de viver como um crente. Que igreja nós devemos ser? Uma igreja que se compromete com o seu Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma ilustração dura, difícil, pesada, mas bem importante. Conta-se que uma menina de 12 anos havia perdido os seus braços e as suas pernas com uma doença terrível. E aí essa criança, essa menina de 12 anos, ouviu Billy Graham, um dos grandes pregadores da nossa era, pregar no rádio. E a partir daquele momento, essa menina respondeu: Senhor, em sua oração, Senhor, não sobrou muito de mim, mas o que eu tenho, eu te dou. Ela aprendeu a escrever com o uso de um equipamento que facilitava para ela escrever. Ela dedicou a sua vida a compartilhar a sua fé, escrevendo centenas de cartas, compartilhando o Evangelho. Ela viveu até os 27 anos de idade. E em sua morte, mais de 1.500 pessoas tinham chegado à fé em Cristo por meio das suas cartas. Meus irmãos, aquela menina de 12 anos apresentou o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, e Deus fez muito por meio da sua vida. E eu te pergunto, e você? Está comprometido com Cristo e com a sua igreja? Deus não te chamou, meu irmão, minha irmã, para ficar esperando, sentado, apático a tudo que tem ao seu redor. Deus não quer uma parte da sua vida. Deus quer você. Isso é muito sério, irmãos. Porque um dia Ele vai nos cobrar. O que nós estamos fazendo? Louvado seja Deus que nos aceita em Cristo Jesus. Mas não nos esqueçamos que um corpo que tem cabeça como Cristo tem muitos membros. E esses membros foram chamados para servir. Hoje a igreja precisa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho muito,
mas tudo que eu tenho é teu. Usa-me, Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Antes de orarmos, meus irmãos, vamos clamar através dessa canção, deste hino, para que o Senhor fortaleça a sua igreja, fortaleça o seu povo. Logo em seguida, nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, desperta em nós o desejo de servir na Tua obra, Senhor. Desperta em nós, ó Deus, o compromisso com o Senhor e com a Sua igreja. Ó Deus, que a nossa vida, ela possa de fato ser um luzeiro nessa terra que está em trevas. Que possamos de fato, Senhor, refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Ó Deus, a começar em mim, Senhor, da minha vida, a vida dos meus irmãos. Vivifica a Tua obra, Senhor. Senhor, desperta mais e mais pessoas nesta cidade. Desperta mais e mais pessoas, ó Deus, a ouvir do chamado do Senhor. Que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Que a nossa vontade seja a vontade do Senhor. Ó Deus, obrigado, porque um dia, muito em breve, nós estaremos contigo. Mas até que o Senhor venha, e quando o Senhor voltar, que o Senhor encontre esta igreja zelosa, servindo o Senhor com a inteireza de coração. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.